Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero contar para vocês como eu lidei com o luto. Meu nome é Débora Souza, eu sou terapeuta e instrutora de técnicas de expansão da consciência. O motivo desse vídeo não é que ele seja pesado e nem triste, sabe? O motivo desse vídeo especificamente é um alerta. E eu vou contar um pouquinho da minha história a respeito de luto, porque eu adoraria ter tido esse alerta há mais de 15 anos atrás. Bom, há mais de 15 anos que os meus pais já desencarnaram. E toda separação, toda morte, ela é muito difícil. Essa coisa de, mesmo que você já saiba que a pessoa vai desencarnar, né? Você nunca está pronto para esse momento. Nunca você está pronto. E eu já tive essas duas experiências, elas foram bem próximas uma da outra. A situação que se deu, o desenlace dos meus pais, foi uma situação muito complicada, que vinha se arrastando há anos. E na hora que aconteceu, minha mãe desencarnou primeiro, meu pai foi logo depois, eles não moravam juntos, né? O que acontece na hora, nesse momento ali, por mais que no caso da minha mãe eu soubesse que ela já estava para desencarnar por uma questão de uma doença muito complicada, quando eu soube da notícia, né, quando foi dito assim, acabou, né, agora acabou, ela descansou. Gente, foi como se um interruptor de luz, assim, tivesse apagado dentro de mim. Sabe quando você bate assim na luz? Puf! Aí tem aquela coisa assim. É uma sensação que não se descreve, né? E isso eu vivenciei com a minha mãe e vivenciei com meu pai. Eu tinha 33 anos de idade. Já faz muito tempo que isso aconteceu. E isso por que esse vídeo é um alerta? Porque luto não tem tempo, né? Cada pessoa, ela vive o luto e esse luto vai durar um tempo. Não existe tempo específico, acabou, depois de tantos meses acabou seu luto. Isso não existe. Até porque cada pessoa reage de uma forma. Tem pessoas que vivem ali e logo depois já começa a retomar a vida, retomar os seus afazeres, né? Já começa a engrenar na vida, porque a gente continua respirando, né? Nossos queridos partem, mas a gente fica aqui respirando. E tem pessoas que conseguem dar essa volta por cima num tempo menor, tem outras que se esticam um pouco mais, né? Eu me encaixava naquele grupo de pessoas que esticou demais o luto. E aí, gente, é onde mora um problema, né? Onde mora o perigo. Porque quando você estica demais isso, você passa, o tempo passa, meses passam, ano passa, sabe? Para mim, o meu durou mais de ano, ele foi embora, sabe, assim. E como que eu sabia que ele estava se esticando? Hoje eu tenho consciência disso, tá, gente? Hoje eu tenho consciência disso. Na época eu não tinha consciência de nada disso. Você passa a ser aquela pessoa que quando toca nesse... Já passou muito tempo, digamos assim, né? Passou mais de ano. E quando toca no assunto dessa pessoa, né, que fez a partida, você tá chorosa, você chora, como se tivesse sido ontem, né? Você sente o tempo todo melancolia, você tá o tempo todo, poxa, se fulano tivesse aqui, sabe? O tempo todo trazendo esse luto de volta, sabe? Essa saudade. Saudade a gente sente sempre, né? Isso aí é quando a gente ama. Essa separação, ela não corta esse nosso laço de saudade. Mas quando ela se estica muito e você passa a funcionar dessa forma, como eu estou falando para vocês, que era a forma que eu funcionava, isso passa a ser um problema. E eu tinha pessoas que me amam do meu lado até hoje, só que elas não sabiam que eu estava passando por isso, porque eu não falava. Eu fingia que estava tudo bem, que eu já tinha dado a volta por cima,
né? Estava trabalhando, afinal de contas. Eles nem sabiam que eu estava passando por essa dificuldade. E talvez esse possa ter sido um grande erro meu, não ter compartilhado isso com alguém. Por quê? Porque isso se tornou, né? Hoje eu tenho consciência de que eu tive uma depressão. Eu não tive aquela depressão de ficar em casa paralisada, né? De ter que tomar remédio, de tarja preta. Não tomei nada disso aconteceu comigo. Mas eu tive uma depressão de apatia. As coisas não tinham mais graça para mim, sabe? Eu perdi as cores da vida. As coisas ficaram preto e branco, sabe? Eu fazia encontros, às vezes, com um amigo, ou então com encontros familiares, estava no trabalho, mas eu estava muito mal por dentro, entende? E aquilo ali para mim era só... Sabe quando você faz a coisa porque tem que ser feita? Socialmente falando, né? Ah, tem que carregar, tem que fazer isso, eu vou fazer isso. E eu botava o meu personagem de que eu estava bem e ia lá seguir aquela situação, né? Aquele encontro, aquele evento. Só que isso é muito ruim. Eu fui ficando uma pessoa depressiva, apática, né? Onde eu queria muito voltar para minha casa. Quando eu ia nesses eventos, né? Assim, sociais, familiares, de trabalho, eu só queria voltar para minha casa depois, sabe? Ficar na minha casa e ficava lá deitada final de semana. Eu não queria muito essa vida social, né? Isso se prolongou demais. Eu comecei a criar doenças no meu corpo, né? Já comentei várias vezes aqui no meu vídeo, dos meus vídeos a respeito disso. Eu comento isso lá nos meus outros materiais, enfim. Aí vocês busquem também os meus canais se vocês quiserem conhecer melhor essa história. Eu fui criando problemas no meu corpo físico, porque uma pessoa que resolve, né, viver dessa forma inconscientemente, ela acaba trazendo outros problemas para si. É muito importante você compartilhar com alguém. Se você está esse luto para você, ele está sendo muito difícil, você não está conseguindo dar a volta por cima, não faça como eu, não finja que está tudo bem com você. Peça ajuda. Vá em lugares que possam te ajudar a restaurar a alegria da sua encarnação. Vá lá, às vezes você tem locais que você pode ir para assistir uma palestra, para alguém te acolher, você procurar um terapeuta. Porque, gente, às vezes inconscientemente a gente escolhe viver assim como se tivesse para permanecer conectado à pessoa que partiu, né? É como se fosse errado sorrir novamente na vida, sabe? É algo que, como quem diz assim, se eu começar a me divertir de novo, como assim? Minha mãe morreu, meu pai morreu, como assim eu vou me divertir de novo? Tá errado. Eu tenho que ficar mantendo isso aqui, né? Essa tristeza por eles. Isso tudo é inconsciente que eu tô falando. E se você vai para essa faixa como eu fui, né? Como se fosse errado eu ser feliz novamente, eu comecei a criar muitas coisas ruins para mim. E, sabe, graças a mim, graças ao universo, graças aos meus mentores espirituais, eu comecei a ser direcionada para buscar novos caminhos. E eu posso dizer a você que eu realmente renasci e restaurei a alegria da minha encarnação lá no ano de 2016, sabe? Então foram muitos anos que eu fiquei carregando essa depressão, essa coisa meio apática da vida, sabe? Então, esse vídeo é um alerta para você. Eu adoraria ter tido esse alerta lá atrás para eu ter restaurado essa alegria de viver antes, sabe? Mas nunca nada tá errado, tá tudo certo. Se eu não tivesse vivenciado isso, eu não poderia estar aqui compartilhando isso com vocês, tá? Então, busque ajuda, né? Existem várias formas de você fazer isso e eu tô dando aqui a minha contribuição para você sair disso, né? Depois de um determinado tempo. É normal você passar aquele período difícil? Sim, viva isso, sabe? Não anule isso na sua vida, não anule esse momento de tristeza, esse momento que você quer ficar retirado, que você vai vivenciar aquela separação. Não é para anular nada disso, é simplesmente para que isso não se prolongue demais a ponto da sua vida perder o sentido. Espero que tenha sido uma contribuição para você.
Um beijo.